Oi, hoje vamos falar um pouquinho sobre a fala no autismo. Eu tenho experiência com o meu filho Arthur, que hoje tem 4 anos, e ele tem acompanhamento de fono desde os 2 anos e 10 meses. No caso dele, foi assim, ele foi diagnosticado e logo em seguida a minha primeira dúvida, poxa vida, ele vai falar? Porque existe, na verdade, um grande peso que a sociedade coloca na linguagem, né? Na comunicação falada. E a minha grande preocupação era se o Arthur um dia iria chegar a falar. E aí eu questionei a neuro, eu questionei a fono, o pediatra, e todos me diziam a mesma coisa. A criança autista existe uma grande possibilidade de não falar. E eu já estava com aquilo na minha cabeça, que poderia ser que ele não falasse, poderia ser que ele falasse. Que a chance de ele não falar seria maior do que a chance dele falar. Isso no começo é meio aterrorizante, assim, a gente fica pensando muito nisso, muito com isso na cabeça, muito preocupado com isso. E fui levando ele na fono e eu pensei, poxa vida, uma vez por semana, uma fono, 1 hora, 45 minutos na verdade, né? Eu pensava, é muito pouco. Eu não sentia que estava ajudando. Eu ficava muito frustrada. E a fono dele me dizia, mãe, é normal. O autista, muitas vezes, a gente não vê o progresso é a longo prazo. Eu pensava, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me sentir fazendo alguma coisa para ajudar ele. Eu preciso me sentir tentando, pelo menos. E então eu comecei a nomear tudo em casa. Então eu falava com ele assim. Ele me pegava pela mão, ia lá, me levava no quarto, vamos supor. Eu subia os brinquedos, não deixei os brinquedos mais tão acessíveis a ele. Pelo menos alguns brinquedos que eu sabia que ele gostava e que ele iria querer, eu deixei alto, botei na prateleira alta. E ele me pegava pela mão e me levava lá. Ainda estava me usando de ferramenta, ele não conversava comigo. E apontava. Assim que ele apontava, eu abaixava, ficava na altura dele, tentava fazer um contato visual, porque a princípio ele se dispersava totalmente com o olhar, mas eu sabia que ele estava me ouvindo. E eu dizia para ele, Arthur, o que tu quer? O que tu quer que a mamãe pegue? E aí ele apontava. Aí eu dizia, é o carro. E ele apontava. E eu dizia, é o carro. E ele só apontava. Então eu pegava o carro e aí eu segurava o carro na frente dele, carro, e dava para ele. Ele às vezes sorria e saía correndo para ir brincar. Isso eu fazia o tempo inteiro com tudo. Tudo que ele apontasse, eu nomeava. Tudo que eu fosse pegar para dar para ele, eu nomeava. Vamos tomar suco? Suco. Aí eu pegava. A mamãe vai botar o suco no copo. Suco, copo. Olha o copo. Aqui tem suco. Toma o suco. E falava muito, e repetia muito, e nomeava tudo. Depois de uns 9 meses, eu acho, por aí, de fono, ele começou a falar. As palavras que eu mais dizia no meu dia a dia foi o que ele começou a falar.
ele começou a falar suco, carro, começou a chamar humano de um jeito... As palavras não são exatamente o que eles querem dizer. Ele falava uma coisa que era quase que incompreensível, que queria dizer, por exemplo, humano. O suco era cuco, depois passou para fuco, e só hoje em dia é suco. Mas tudo bem, o que importava não era ele falar suco, o que importava não era ele falar corretamente, o que importava é que ele estava tentando se comunicar. Primeiro que eu notava nele é que ele não tinha interesse na comunicação falada. Parecia assim que ele achava aquilo completamente desnecessário para ele. Então, eu acho que com essa nomeação que eu dava para tudo, e falava muito, e tudo tinha um nome, ele começou a se interessar pela comunicação. Aí foi que a gente venceu a primeira barreira para que o Arthur pudesse verbalizar as coisas. Tá. Aí ele começou a falar, então ele pediu o carro, ele pediu o avião, que era aião, mas tudo bem, não tinha problema nenhum, era avião, tava ótimo. E depois disso, então, veio um momento difícil que ele não conseguia falar o que ele queria. Então ele começou a se frustrar, porque ele não conseguia utilizar a fala como ferramenta. Aquilo que ele sabia, que ele falava, eu já entendia, eu já conhecia, porque eu conhecia a linguagem dele, beleza, aquilo ali estava perfeito. Mas quando ele começou a dizer palavras diferentes que eu não sabia o que significava, que eu tinha dificuldade em entender ele, aí ele começava a se frustrar. Então, assim, eu notava muitos momentos de frustração e notei, assim, que algumas vezes ele teve crise por causa dessas frustrações, porque ele não era compreendido, eu não conseguia entender ele. Então, isso foi uma coisa, assim, muito difícil. E nesse momento exige muito esforço da parte dos pais, da parte dos cuidadores, dos profs, em compreender essa criança. Nesse momento foi o momento que eu tivesse medo da involução dele. Eu fiquei com medo que ele pensasse, ninguém me entende mesmo, para que eu vou falar? Nesse momento eu tive muito medo dele parar de falar. Foi esse momento que ele estacionou. Mas eu continuei estimulando, continuei nomeando tudo. Quando ele falava alguma coisa que eu não entendia, eu fazia um esforço sobre-humano para conseguir entender. Eu pegava 1 milhão de coisas para ver até que uma fosse. Nesse momento, aquelas pastas para comunicação visual ou aquelas planilhas que dá para encontrar pela internet para comunicação, nesse momento elas são muito úteis, porque tu tem várias possibilidades ali do que a criança pode querer, né? E eu me lembro que uma das vezes que ele teve uma crise assim que demorou bastante para passar foi logo depois do aniversário dele, que teve a Páscoa. Teve o aniversário, teve a Páscoa, então foi uma época assim de que ele ganhou bastante presente e tal. E aí então ele começou a me dizer, mamãe, tudo dente, tudo dente, tudo dente. Que ele queria tudo dente. Eu não sabia o que era. Eu achava que dente era dente, mas não era dente. Então eu fui mostrando coisas para ele, para ver se ele conseguia me dar uma pista do que fosse. Andava com ele pela casa, pedindo para ele mostrar onde estava, me mostrar que eu podia pegar aquilo para ele que ele queria. E ele começou a chorar muito, ele começou
Começou muito irritado, muito nervoso, aquilo desencadeou a crise. Até que ele me mostrou um papel de presente, ele me apontou um papel de presente. E aí eu descobri que tudo dente é que ele queria presente, ele queria todos os presentes, era tudo dente, todos os presentes. Porque ele tinha ganho presente de aniversário, presente de Páscoa, e ele queria continuar ganhando. Ele queria tudo dente, ele queria os presentes. Depois disso eu comecei a prestar ainda mais atenção no que ele vinha falando e tentando fazer com que ele sentisse. Foi uma coisa incrível assim, porque depois daquele momento, quando ele percebeu que eu entendi ele ficou muito feliz. Ele teve uma felicidade assim instantânea. Só um pouquinho, amor, a mamãe já vai. Ele teve uma felicidade assim instantânea. E ele ficou assim, dava para ver assim nele aquela sensação de alívio. Fui compreendido. Por isso que eu acho que esse esforço de quem lida com a criança no dia a dia, no momento que ela está tentando se comunicar e não está muito conseguindo, o esforço dessa pessoa para conseguir compreender ele é muito importante. Porque ele vai sentir a funcionalidade da linguagem. O prazer de ser compreendido, a importância que tem de ele falar e as pessoas entenderem ele. Isso foi muito importante para o Arthur. Essa não foi a única vez que aconteceu, foi uma das vezes que aconteceu e depois disso aconteceram outras e todas as vezes eu percebia que ele tinha aquela sensação de alívio depois que eu descobri o que ele estava dizendo. Claro que tem coisas que não foi no dia que eu consegui descobrir. Demorou um tempo. Mas eu não deixava ele desistir. Eu continuava perguntando para ele o que era aquilo. Eu repetia mais ou menos como ele dizia, porque ele sabia o que ele estava dizendo, era eu que não sabia. Então, para que a gente conseguisse chegar no objeto ou no que ele fosse, que ele estivesse querendo me mostrar, eu tentava continuar buscando. E eu acho que é isso, é por aí o caminho, né? Claro que a gente sabe que tem alguns autistas que infelizmente, ou sei lá se é infelizmente também, porque hoje existem outras possibilidades de comunicação, mas que de fato não vão falar. Então eu acho que vai dos pais ter essa sensibilidade de nunca desistir, porque a maioria das pessoas se comunica através da linguagem, né? Falam. E ainda assim inserir na vida da criança outras possibilidades, como a linguagem de sinal, como as pranchetas ou o tablet com aplicativos ou as pastas para comunicação visual, que de qualquer forma que a criança se comunique, o importante é que ela vai estar se comunicando. Então, seja pela linguagem falada, ou pelas pastas de comunicação visual, ou pela linguagem de sinais, a obrigação dos pais, dos cuidadores, dos profs, é estimular a comunicação da criança. Então tá, eu vou lá que ele já tá me chamando, e é isso aí. Qualquer comentário que vocês tenham para acrescentar ou para o que vocês quiserem falar sobre o assunto, comentem aí, dá uma curtidinha e a gente se vê outro dia. Tchau, tchau!